Boa tarde, Vitor. Eu tô só esperando o pessoal chegar aqui pra gente começar, viu? E aí, Vitor, você conseguiu testar os códigos? Conseguiu treinar aí nesses 2 dias? Ou nada? Ah, você é de BSI. Mas é do IFBA também? Eu gosto de Java, velho. Só que eu tive muito pouco. Tive bem pouquinho de Java no meu curso técnico. O Lucas tá aqui. Boa tarde, Lucas. Um dos mais empenhados do curso, viu? Os que mais colocaram a mão na massa aqui. Tenho vontade de fazer. Eu acho o IFBA bem fácil de entrar, viu? Os processos lá costumam ser bem simplificados. Pelo menos para as engenharias. Porque, além dos processos de SISU, costumam ter os processos internos também, que só pede a nota do Enem. Só que é para engenharia, né? Você tem vontade de fazer em programação, ela só tem BSI. BSI é só pelo SISU mesmo. E as notas de corte são bem altas. Mas é muito bom o IFBA, vale a pena. Gente, eu só vou esperar até 4h10, viu? Não chegou ninguém, a gente começa aqui para não perdermos muito tempo. Mas você faz ensino médio, Lucas? Você está terminando o ensino médio ou você já terminou e está tentando entrar? Hum, uma boa opção. O IFBA é bem completo. Agora, BSI, eu acho que é só no primeiro SISU também, viu? Acho que BSI é o curso mais concorrido do IFBA. Você só consegue entrar no primeiro SISU. Os meninos vão saber mais, né? Que tem gente de BSI, mas eu acho que é assim. Você só pode entrar no primeiro SISU e é só pelo Enem também. Ou transferência interna.
Só me mostrar aqui para vocês que não me viram ainda. Boa tarde para quem chegou depois. E bora terminar, né? Nosso mini curso. Deixa eu ver, 4:09. Vou começar já, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu só mandar o Meet aqui para outro lado. Então, bora começar a aula, né, gente? Beleza. Na última aula, a gente introduziu os conceitos mais básicos, assim, de programação, que foi variáveis, funções simples, funções internas da própria linguagem, é, laços de repetição. A gente falou também sobre as estruturas de decisão, que são, utilizamos somente if, else, o elif. Espero que vocês lembrem aí, apesar de não terem treinado esses dias. E hoje eu trouxe dois joguinhos para vocês. O primeiro vai ser o Jockey que é o pedra, papel, tesoura. E aqui a gente vai utilizar um conceito que a gente já conhece, que são as listas. E vou introduzir aqui para vocês também a questão das bibliotecas. Para a galera aí que não programa, que não é da programação, as bibliotecas são nada mais, nada menos do que uma espécie de armário, utilizando uma linguagem bem usual aí para vocês entenderem. São armários que a gente pega ali emprestado da linguagem de programação que a gente está utilizando, que vai disponibilizar para a gente diversas funções específicas, sem que a gente precise digitar um código para ter aquela função ali. Deu para entender? A gente automatiza essas funções, então a gente vai, busca ali no armário e utiliza. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar tanto o ranging quanto o choice. Choice vem de escolha. Para iniciar aqui o nosso jogo, né? Vou pedir para vocês abrirem um bloco de código. Eu nem perguntei se vocês abriram o Google Colab, né? Não é preciso reinventar a roda. Não entendi o comentário, Dave. Nem perguntei se vocês abriram aí o Google Colab, gente. Mas quem abriu aí, para eu começar? A gente vai começar importando essa biblioteca. Já tem mais os úteis lá. Ah, sim. Basicamente isso. A gente não precisa ficar ali toda hora botando a mão no código. A gente vai, pega do armário, literalmente. É, então, como que a gente faz para utilizar essa biblioteca? No Python e em várias outras linguagens, o menino citou aí o Java, no Java é assim também, se eu me lembre bem. A gente vai utilizar um comando bem básico que é o import. Você vem, utiliza o import, lembra daquela questão que eu falei para vocês, mudou de corzinha, o nosso computador está indicando para a gente que estamos utilizando certo. Está diferenciando essa chamada da gente da função. A gente vai importar e utiliza o nome da biblioteca, import random. Pronto. Você vê que a IDE, o ambiente virtual, já até indica aqui o nome, porque ele já reconhece como biblioteca interna, como método interno. Bora colocar aqui, sei que vocês já estão acostumados, já estão habituados, uma mensagem normal aqui para o nosso jogo. Vou colocar jogo em pó, mas pedra, papel, tesoura. Aqui a gente começa o nosso jogo. Vou tentar ir mais rápido hoje, tá, gente? Que na última aula eu fui fazendo bloquinho por bloquinho para vocês entenderem. Mas eu acredito que vocês já estejam mais de boa. Vou tentar ir mais rápido com a aula. Mas se vocês tiverem dúvida ou acharem que eu estou indo muito rápido, podem falar também, tá? Vou chamar aqui uma lista. Vou criar uma lista para armazenar esses objetos que a gente precisa. No Jogo em Pó, a gente tem a pedra, papel e tesoura.
Então, eu preciso indicar para minha máquina que eu tenho esses três objetos. A gente vai criar dentro da nossa lista esses três objetos. Lembra que a gente abre e fecha colchetes e aqui dentro nós vamos ter os nossos valores. Vou colocar aqui pedra, separa por vírgula os valores. Só uma observação aqui, gente. Nesse caso nosso aqui, a ordem que você vai colocar na lista não importa, porque nós não iremos utilizar um for para percorrer essa lista, analisando a posição e tal. Mas se for o caso de ter que analisar a posição, um jogo em que você tivesse que analisar a posição, você presta atenção nisso, tá? Qual tem que vir primeiro, qual tem que vir depois. Só um adendo aqui. Agora, a gente vai utilizar o choice, que eu falei para vocês, que é uma função específica da nossa biblioteca random. Para isso, a gente vai criar uma variável aqui para ser a jogada do PC primeiro. A gente quer que o nosso programa escolha um desses valores aleatórios, ou a pedra, ou o papel, ou a tesoura, aleatoriamente, sem que a nossa escolha interfira nela. Então, eu vou chamar minha biblioteca random, que vai sortear esses valores aleatórios. Vou colocar aqui o meu ponto em Python, quando a gente vai chamar uma função. Em Python e em várias outras linguagens de programação, tá? Você coloca aqui o ponto, aparece várias funções específicas. Você vê que aqui já apareceu o que a gente vai utilizar, que é o choice, de escolha. Relembrando também o que eu já tinha falado para vocês, função, a gente abre parênteses e coloca dentro o que é o nosso argumento. O que é o argumento? O que a gente vai utilizar para que essa função funcione. No nosso caso aqui, a gente quer que escolha dentro de pedra, papel, tesoura. Então, dentro da nossa lista, armas. Além dessa jogada do PC, a gente precisa que o usuário digite algo. Vamos fazer aqui o usual, que vocês já sabem. Só lembrando, tá? Para vocês não confundirem, não precisamos definir o tipo aqui, o tipo do input, por quê? Porque estamos tratando string. Se fosse o tipo inteiro ou um tipo float, vocês precisariam definir isso, como a gente fez lá no adivinhação de números, se não me engano. A gente tinha que definir que era do tipo inteiro, porque não se tratava de strings. Quem? Por que eu coloquei quem? Pronto. Aqui eu vou colocar outra funçãozinha interna, tá? Opcional, vocês não precisam colocar, mas por boas práticas a gente coloca. Que aqui no Python é o capitalize. Vocês não precisam utilizar argumento aqui, ela já é uma função pronta. O que ela vai fazer? Ela vai pegar essa entrada aqui do usuário, o que quer que ele digite, e formatar padrão. Então, se eu colocar letras maiúsculas e minúsculas, ele vai fazer uma formatação correta para mim. Por quê? Porque aqui eu coloquei todas as primeiras letras maiúsculas, né? Mas o meu usuário pode não digitar a primeira letra maiúscula. Então, o Capitalize vai fazer isso aqui para mim. Deu para entender aí? É opcional, tá, gente? É só para a gente já fazer uma espécie de tratamento de erro. Aí aqui eu vou colocar a resposta. Vou colocar uma resposta bem bonitinha aqui. Quando eu coloco esse mais aqui, eu tô concatenando, tá, gente? É só para deixar bonitinho. Então, eu vou repetir esse sinal de igual aqui 30 vezes. Espero que eu não esteja falando rápido.
Mas vocês vão me atualizando aí, tá? Se não estiverem entendendo, eu estou subentendendo que vocês estão acompanhando bem, porque isso aqui a gente já falou, né? Na última aula. Mas se tiver alguma dúvida, não, aqui vai ser jogada do usuário, né? Beleza. Alguma dúvida, tá? Vocês podem falar, gente. Entenderam até aqui? A chamada da biblioteca, a chamada da importação, na verdade. Chamada não é o correto, não. Nós utilizando aqui a função, eu acredito que essa parte de função já está de boa aí para vocês, né? A gente utilizou bastante aqui, essa questão de funções internas e tal. Então, beleza, a gente vai testar aqui. Bem-vindo a Joaquim Pô, pedra, papel, tesoura. Vou escolher aqui, tesoura. Você jogou tesoura, beleza. Só dá um. Fica bonitinho aqui. Aqui, só para vocês verem a formatação do Capitalize, tá, gente, que eu falei. Eu digitei tudo em minúscula, mas a minha máquina já fez o que deveria para mim, já formatou exatamente como estava ali na minha lista. Isso é útil por quê? Porque se eu precisar fazer comparações, vocês vão ver que a gente vai precisar, não causa erros. A máquina já vai entender diretamente, independente dos possíveis erros de usuário na hora de digitar isso aqui para a gente. Mas então vamos entrar agora nas regras do jogo. Para definir quem ganhou o jogo ou não, se foi a máquina ou se foi o usuário, a gente vai utilizar outro conceito que eu mostrei para vocês bem brevemente. Eu até enviei a cartilha que eu prometi para vocês. Eu acho que ninguém nem viu, mas eu mandei, que foi dos operadores lógicos. Lembra que a gente precisou utilizar o AND? E eu falei, ó, gente, presta atenção aqui, porque para o meu AND funcionar, para esse bloco de código aqui funcionar, eu preciso que as minhas duas proposições sejam verdadeiras. Se uma não for verdadeira, o código quebra. Quebra sim, né? Ele não vai rodar ali linearmente. Então, aqui a gente vai precisar disso para gerar a nossa lógica do jogo. Aqui nós vamos utilizar também a estrutura de decisão, o if, e vou amarrar isso aqui para vocês, para montarmos logo o nosso jogo. Vou colocar um bloco de código aqui e a gente vai iniciar. Aí para vocês já tá completo, né? Beleza. Bora iniciar aqui então. A gente vai comparar a jogada do usuário com a jogada do PC. Eu coloquei jogada PC lá em cima, coloquei. Beleza, eu vou colocar um comentário ali para ficar melhor para vocês entenderem. Aqui a gente tem que analisar os cenários possíveis para o jogo, né? O primeiro cenário que a gente precisa descartar é o caso de empate. Então, se o que o usuário digitou foi igual ao que foi sorteado pelo nosso random, pela nossa biblioteca, a gente já descarta logo isso aqui, já manda logo empate. Vocês coloquem umas frasezinhas mais bonitas aí, que eu tô sem ideias. Mas, enfim, aqui entra outra coisa que a gente também tinha discutido, foi até interessante, a questão da lógica do uso ou não do Elif. O que que acontece aqui? O Elif,
ele funciona como, eu tô falando de modo bem simplório, tá, gente? Bem usual para vocês entenderem, de uma forma menos técnica. Mas ele vai funcionar como se fosse subopções do if. Eu expliquei para vocês que o else, ele é a negação do if. Então, se aconteceu tal coisa, se não, então eu neguei exatamente o if, eu vou ter outra ação. Pronto. No caso do elif, de modo bem besta, assim, para vocês, é como se fosse um se mais. Deu para entender? Como se fosse subopções do if. Ele não nega totalmente o if. Isso vai ser necessário quando você tem ali várias opções em um jogo, vários tipos de lógica, vários fluxos possíveis, é o que a gente chama. Então, aqui no pedra, papel, tesoura, quais são as três opções do usuário ganhar? A gente vai analisar isso e a partir disso nós vamos criar os nossos três elifs. Para a partir daí a gente fazer o else. Essa é a melhor lógica. Lembrando que eu defini isso, vocês podem definir de outra forma, cada um tem uma lógica de montar a estrutura do nosso jogo. Então, vamos começar aqui. Uso o Elif e começa a montar as nossas possíveis formas de vitória para o usuário. Vou começar com o meu operante jogada usuário. Igual, igual. Lembrem-se sempre, um só igual é atribuição. Ele pode digitar pedra. E aqui que a gente precisa utilizar o i. Por quê? Para que seja vitória ou derrota, enfim, eu necessito tanto da ação do meu usuário quanto da ação do meu PC. Logo, eu só vou ter um resultado a partir disso. Deu para entender aí, gente, por que que dentro dessa estrutura de decisão a gente está utilizando o if e por que que a gente tem que utilizar o end para definir os nossos possíveis resultados? Então, os nossos possíveis resultados. Se o nosso usuário digitou pedra, para que seja vitória, o nosso jogada do PC tem que digitar o quê? Tesoura, né? Tesoura pode ser uma opção. Então, a gente pode colocar aqui. Você venceu. Pedra esmaga? Não, pedra quebra tesoura. Vamos lá. Qual a outra opção do usuário vencer? Se meu usuário jogar papel e o meu PC jogar pedra, pedra pode ser, né? Uma possível vitória aqui também. Lembrando, quando a gente for utilizar o Elif, a gente vai analisar os casos possíveis. Utilizamos o pedra, utilizamos o papel. Qual é a outra possibilidade dele ganhar se ele jogar tesoura? Para ele ganhar jogando a tesoura, qual tem que ser a jogada do meu PC? Papel. Se vocês verem algo de errado, vão me falando, gente, que estou tendo aula desde a manhã.
Ah, posso estar me confundindo também, mas acredito que esteja certo. Tesoura corta papel. Pronto, aqui nós cobrimos todos os casos possíveis de vitória para o nosso usuário. Mas a gente não tem que cobrir todos os casos de vitória possível para o usuário, a gente tem que cobrir todos os casos possíveis para o jogo. Se nós já cobrimos o empate, se nós já cobrimos todos os casos possíveis de vitória para o usuário, só nos vai sobrar uma opção, que é a derrota. Então a gente vem e coloca aqui. E vamos testar o nosso código. Nesse caso aqui, eu venci, né? Papel embrulha pedra. De digitar outra coisa. Lembrando que é aleatório, né? Toda vez que a gente rodar esse código aqui, ele ele pode me retornar algo diferente. Pera. Aqui, nesse caso aqui, eu já coloquei tesoura ali agora e já tive derrota. Pode falar, Cauã. Se quiser ligar o microfone, pode ligar. Boa tarde. Boa tarde. No final, na parte do Elif, onde eu estou explicando as possibilidades de vitória, né? Eu Sim, poderia agrupar elas tudo somente em um Elif e sim, usar uma OR sim, no final? sim, sim. Consegue de boa. Eu Beleza. coloco aqui para ficar mais explicativo, né? Mais didático. Mas se você consegue visualizar esse tipo de coisa aí, que em uma decisão só você já mata esses três, você consegue fazer de boa. Só que aí você lembra, né? Você tem que fazer o end para todas elas. Sim. Sim, exatamente. Mais alguma coisa? Não, não, somente. É, conseguiram rodar até aí, gente? De boa? Entenderam a questão lógica aqui? O fluxo lógico, na verdade, né? Beleza, bem de boa. Vocês são bem de boa. Eu coloquei um desafiozinho para vocês aqui, bem tranquilo. Como o nosso tempo já está bem avançado, eu vou deixar a opção de desafio e vou partir para a próxima aula e, e talvez a gente volte para fazer o gabarito. Mas de qualquer forma, eu vou deixar o desafio aqui para gente, tá? Que é para vocês tentarem rodar esse código aí mais umas 3 vezes. Sugeri aqui 3 vezes, mas enfim. Eu queria que vocês introduzissem um laço de repetição aí. Conseguem colocar aí de boa? Pra gente não parar no primeiro fluxo, né? É como eu falei, ninguém quer jogar uma vez e parar na primeira derrota ou na primeira vitória. Mas como vocês fizeram o primeiro jogo de boa, eu acredito que tá bem de boa aí pra vocês também. Espero que sumiu vocês aqui. Pronto. E aí, vocês acham esse desafio de boa ou querem tentar? Se bem que o próximo código é bem rápido também. Dá pra gente passar por ele e voltar depois. Pode ser assim? Eu vou tirar um print aqui pra mandar pra vocês.
Beleza, então vamos continuar. Como a gente está nessa onda de jogos aqui, eu quis trazer um mini RPGzinho, bem de boa, para diversificar um pouquinho mais também. E esse aqui vai ser bem rápido também, tá? Vocês podem ficar tranquilos. Deixa eu só dar um zoom aqui, que eu acho que tá ruim para vocês verem. Bom, aqui a gente vai simular um joguinho de RPG, bem simples mesmo, que eu queria que vocês treinassem um pouquinho mais dos loops e das estruturas de decisão. É, como vocês já sabem, como a gente já tem tentado explicar, o objetivo do mini curso é realmente introduzir vocês à lógica de programação. Não tem como vocês saírem daqui programadores em 4 horas de mini curso. Então, a gente quer realmente que vocês desenvolvam a questão do raciocínio lógico, da lógica de programação e despertem o interesse por isso, né? Por isso eu quis trazer mais essa aula extra aqui. Eu nem ia trazer, mas depois eu decidi, porque achei bem legal aqui para vocês, pra gente ir testando. Aí eu trouxe um pouquinho do Loop While também. Vocês fizeram de boa, não tiveram nenhum problema. Poucas dúvidas também. Modificação de variáveis, utilização dos operadores lógicos e o uso da biblioteca também, como nós só utilizamos em um dos jogos, foi agora no Joaquim Pô, eu quis trazer mais nesse joguinho aqui pra gente. Bora começar aqui, fazer bem rapidinho aqui com vocês. Vamos importar a mesma biblioteca que já utilizamos, a Random. Aqui a gente vai utilizar outra biblioteca também, que é a biblioteca Time. A gente utiliza essa biblioteca para contar o tempo, literalmente, de forma real. Vou colocar aqui uma mensagem de boas-vindas. Eu vou copiar já pronta, porque eu tô escrevendo muito feio aqui. Vocês não merecem uma escrita tão horrível. Ai, beleza. Agora aqui a gente vai começar a iniciar as nossas variáveis. Bora definir aqui alguns pontos de vida para os nossos personagens, né? Vou colocar aqui para o nosso herói e para o nosso vilão. Nosso vilão aqui vai ser um dragão. O vilão aqui tem mais vida do que o herói. Entrando na nossa batalha, nós vamos iniciar um loop. Como vocês já estão bem habituados com o laço de repetição, eu imagino que vocês já devem ter pegado, né? Se nós temos o while, como eu já tinha feito uma analogia lá para vocês,
como uma espécie de tentativas. Nesse caso aqui, qual vai ser o nosso argumento para o while? A quantidade de vidas que o nosso herói tem, né? Então, eu vou utilizar, logicamente, o... a quantidade de vidas que o nosso herói tem. Então, enquanto ela for maior que zero, e o nosso dragão também estiver vivo, e aqui dentro nós vamos estruturar a nossa lógica de decisão para o jogo. Vou. Tem, tem A aqui agora no negócio. Vou copiar também as escritas, gente, para não ficar repetindo isso aqui. Prestem bem atenção na indentação aí, tá? Para não errar. E esses prints aqui é mais o que vocês definem aí pro jogo de vocês também, tá? Só reconectar aqui o meu collab. Beleza, agora que a gente tem um menu aqui para o usuário, a gente vai pedir esse menu. Que chato esse negócio de IA aqui, hein? Vocês sabem como é que desabilita isso? Para não ficar sobrescrevendo meu código. Tá literalmente querendo sobrescrever meu código. Configurações e aí vai em assistências de IA. Aqui? Isso. Cadê? Aqui, né? E É. assistência. É isso? Eu acho que sim. Fiz marca, né? Ai, obrigada. Tomara que tenha dado certo. Que eu não tenho o hábito de usar o Collab, não. Eu uso mais o VS Code. Tô usando aqui pra dar pra vocês. Então, aqui a gente começa a validar as nossas escolhas, né? Se a escolha não for, eu acho que eu usei o Note com vocês já também, né? Já. Mas é basicamente se não for em ações, o in também vocês já sabem que é para percorrer, percorrer algo, ele vai entrar em algo. Por que que tá dando erro aqui? Ele não tá reconhecendo a função aqui. Beleza. Continuar, depois eu vejo aqui. Agora a gente vai começar a criar variáveis para verificar o que está acontecendo ali no nosso jogo, né? A nossa jogabilidade. Vou criar aqui para verificar os danos do nosso herói. Agora a gente entra nos elifes. Se a nossa escolha for igual a 1.
Lembrando que aqui, gente, vocês podem colocar esse input aqui para receber a escolha como inteiro, tá? Fica até melhor. Aí aqui não seria, por aspas, simples nem duplas. Você coloca direto o número 1. Agora aqui a gente vai utilizar também outra função do random. Nesse caso aqui vai ser o rangent. E nesse caso aqui, a gente tem dois parâmetros para a função. Dois parâmetros de inteiro. Vou adicionar um comentário aqui para vocês, para ficar mais fácil para entenderem. Tentando comentar aqui para ver se vocês entendem. Mas a gente vai voltando aqui também no código, tá? Partimos para o outro, elif. Agora com a nossa segunda opção de escolha. Agora, a gente precisa aplicar dano no dragão também, né? Aqui vamos utilizar aquele conceito dos operadores lógicos que eu já falei para você também. Quando eu faço isso aqui, ele está recebendo ele mesmo mais algo.
Nesse caso aqui, ele vai receber o dano dele mesmo, mais o dano que o nosso herói estiver recebendo. Esse joguinho aqui, gente, é bem para quem gosta de RPG mesmo, tá? Eu só tô trazendo ele aqui para vocês entenderem a estrutura lógica e a utilização do que a gente fez até aqui nesse tipo de jogo. A ideia aqui é que vocês estejam realmente entendendo a utilização das estruturas de decisão, é, do nosso laço de repetição, que é o while, e ninguém falou nada até agora, então eu acho que vocês estão entendendo, né? Você joga RPG também? Ou é outro tipo de jogo? Eu gostava muito de RPG. Muito, 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 muito. Quando eu era mais nova. Aí eu virei gente. Então, gente, bora aqui. Vamos continuar a nossa estrutura. Aqui, se a nossa vida do dragão for menor ou igual a zero, trazendo também os conceitos de operadores lógicos. Mandei a cartilha para vocês, vocês deviam ter visto. Break. Não, aqui. Python não tem ponto e vírgula. Vocês lembram do break, gente, que eu falei lá para vocês? É, aplicando na lógica real mesmo, né? Por isso que eu achei tão legal trazer esse joguinho aqui para vocês, porque ele tem literalmente tudo que a gente fez em um código só. É, e é realmente vocês analisarem nesse código que eu tô aqui, faz sentido eu utilizar isso? Faz sentido eu utilizar tal coisa? É uma questão sua com o seu código. Se não tem mais o meu dragão ali, faz sentido a gente continuar esse jogo? Então a gente vai dar uma quebra ali no nosso loop imediatamente. Uma questão lógica. Se na sua lógica, em algum universo, você acha que não faz sentido, beleza. Mas, então, só para complementar aí, né? Para vocês irem entendendo o que a gente está fazendo. Lembrem que eu utilizei essa biblioteca Time aqui. Agora vocês vão entender por quê. Como é um RPG, né? A gente quer uma pausa dramática aqui. Então, a gente vai utilizar o time. Lembra que a gente quer chamar uma função da biblioteca, então a gente usa o ponto. Nesse caso, vai ser o sleep. Dentro aqui da função, a gente utiliza o argumento que vamos precisar. No caso do sleep, é, é como se fosse devagar. É como se fosse uma transição, tá? Não sei explicar tecnicamente bem para vocês. Mas é basicamente uma transição de segundos. Aqui dentro a gente coloca de quantos segundos você quiser aí. Vou colocar 1 segundo, você pode colocar 2, 3, enfim. Para vocês verem, gente, como no Python a gente consegue ter essa interação, né? Por isso que eu acho tão legal trazer esse tema de jogos para vocês, porque vocês conseguem ver na prática realmente coisas que vocês gostam, aplicadas de uma forma muito simples, muito fácil. Aí aqui vocês colocam, usa a imaginação de vocês. Eu vou colocar aqui ruge, cospe fogo. Bem nerdzão mesmo. Vocês coloquem o que vocês quiserem. E aqui a gente vai utilizar o dano do dragão também. A gente vai analisar o que que aconteceu com ele. A gente volta lá para as escolhas do random. E vou aplicar o dano no meu herói agora. Aqui no caso ele vai receber menos do que ele tem, mais o que
mais o dano do dragão. Não menos o dano do dragão. Colocar uma mensagem aqui para ele saber o que está acontecendo. Acho que quando jogar fica bem mais prático para vocês entenderem. Vou utilizar de novo a minha pausa dramática. E pronto. Nesse caso aqui, a gente vem e chega no fim do nosso jogo, né? Vou colocar aqui um printzinho bonito. Deixa eu copiar também, para poupar o tempo de vocês. Isso aqui eu não sei se eu cheguei a explicar a vocês, gente. Mas quando eu coloco esse mais aqui, eu estou só concatenando, tá? Literalmente juntando o que eu tenho aqui com o que eu tenho aqui. Só uma forma bonitinha de fazer. Esse tipo de coisa bagunçada aqui, ó, vocês conseguem fazer no Python. Não é toda linguagem que vai permitir isso, mas aqui a gente está em Python, então aqui a gente pode. Vocês estão tendo alguma dúvida, gente, em relação a isso aqui? Eu tô andando mais rápido porque eu tô achando que tá de boa pra vocês. Porque eu tô realmente amarrando, né, o que a gente fez até agora. Alguém quer falar? Eu senti um microfone aí. Alguém abriu o microfone aí. Foi errado ou queria falar? Se quiser, pode falar. Então, gente, a gente chega aqui no fim do jogo. Vamos fazer essa verificação. É, ainda resta vida pro nosso herói? São maior que zero. E a do dragão é menor ou igual a zero? Então, o nosso herói ganhou, né? Nesse caso aqui, nós só vamos ter outra subopção, né? Que é o caso do dragão ter ganhado. Na linha do dragão ruge, Costa de Fogo, calma. É, é barra N. Eu coloquei errado aqui. Barra N, valeu. Esse barra N acho que eu nem expliquei pra vocês, né? É pra dar um espaçozinho antes do texto começar. Esse caso seria assim. Acho que eu nem expliquei pra vocês. Foi até bom você tocar aí. Mas então, a nossa outra subopção é o quê? É que tenha vida pro nosso dragão e o nosso herói esteja lá caído. Colocar aqui em caixa alta. Pronto, cobrimos as duas possíveis opções. A única que resta é destruição mútua, né?
colocar outro print bonitinho aqui. Vamos rodar. Deixa eu ver, tinha uma linha dando erro aqui. Opções. É que eu não criei a minha lista de ações, né, gente? E vocês nem para me lembrar, né? Vocês nem para me falar nada. Lembrem que esse notinha ele percorre várias coisas, como eu falei para vocês. Realmente não precisa ser uma lista. Mas eu estou dando, né, ações, então ela teria que existir. Deixa eu só criar aqui a minha lista de ações. Lembrando, ela poderia ser de inteiros também, tá? Só quis pular essa parte aqui. Agora acho que vai, não tá dando erro. Para testar, pra vocês verem. Aí o nosso joguinho fica assim, bem bonitinho. Dá uma diminuída para vocês verem o funcionamento do jogo. Olha mais uma vez. Então é isso, gente. É uma maneira de vocês conseguirem jogar RPG com a máquina. Para quem quiser testar aí a lógica. E eu acho que vocês conseguiram acompanhar, né? Tentei explicar a utilização da biblioteca random para isso. Para vocês gerarem esses valores aleatórios e conseguir interagir com o dragão, né? Com as ações que nós teríamos ali no RPG. Vocês conseguiram replicar esse código aí? Esse eu trouxe mais para amarrar mesmo os conceitos, porque vocês viram, tem de tudo. E também porque eu queria trazer mais uma biblioteca para vocês verem como interagem. E para vocês verem a versatilidade do Python. Python tem tudo, gente, tudo. Tem gráfico, tem visual, tem 3D se você quiser, tem tudo, literalmente. Então, é muito bom aí para vocês testarem. Achei legal trazer esse código aqui. É, a gente tem um tempinho ainda. Eu tenho uma demonstração para mostrar para vocês, que é uma demonstração bem pequena. Vocês não vão fazer o código, não vou colocar vocês para fazerem, porque exigiria uma IDE mesmo, e não é o objetivo do curso. E depois a gente vai ter um tempo aí para vocês tirarem dúvidas e tal. Agora, ô Lucas, você tem que utilizar dois operadores de igual. Lembra que quando você utiliza um só, você está atribuindo algo para nossa variável, né? No caso aí, para nossa variável. Tenta com as duas e vê se roda aí. Mas e aí, gente? Vocês querem voltar lá no desafio do outro código? Eu deixei um desafio nesse código aqui também, pra gente testar se vocês quiserem. Ou querem avançar logo na aula. Agora você esqueceu do dois pontos.
Lucas? E lembra da indentação também. Deixa eu te mostrar aqui. Esse aqui tá dando. Esse erro aqui é porque eu interrompi, tá, gente? Keyboard interrupt. Porque eu comecei a digitar e parei. Mas enfim. Fica de olho na indentação também, tá? O que é do if, as ações do if, eu tenho que colocar dentro dela. Aí você criou o if aqui, quero colocar minhas ações dentro. Geralmente já vai direto, mas se não for, você pode colocar um tab aqui pra ir. Conseguiu fazer aí? Fiz o desafio. Manda, Cauã, manda pelo meu WhatsApp. Que depois a gente vai. A gente precisa validar as atividades que fizemos, né, com vocês. Então, eu vou continuar, tá? Vocês não falaram nada, se querem voltar no para tirar dúvidas. Vou continuar aqui, gente. Eu queria só mostrar um, um joguinho do Minecraft para vocês, uma simulação do Minecraft que que eu consegui criar. E eu queria mostrar para vocês é, um pouquinho do código, bem por cima. Mas se alguém tiver interesse de realmente testar o joguinho e replicar o código, tá lá no meu GitHub. Vocês podem instalar na máquina de vocês. No YouTube tem. No nosso YouTube, no caso, tem um tutorial também ensinando como vocês clonarem na máquina e tal. Então, aqui a gente só vai mostrar mesmo o joguinho, como ele funciona e tal. Vou abrir aqui o joguinho para vocês, é esse aqui. Só lembrando, tá? Para rodar esse joguinho, eu não posso utilizar ambientes virtuais, porque eu tenho uma biblioteca bem mais pesada, que é a Ursina. Ela gera gráficos bem mais específicos do tipo do Minecraft. E vou rodar aqui só para vocês verem. Não sei jogar Minecraft, tá? Só vou mostrar a jogabilidade aqui para vocês. Isso aqui, gente, em 60 linhas de código. Se eu não me engano, tem tipo 60 linhas de código que a gente consegue interagir com o ambiente. Lembrando que eu sou péssima, porque não sei jogar. Então vocês vão me desculpando. Mas o jogo tá disponível lá no GitHub. Vão lá para vocês verem e testarem aí. É bem legal, gente. Não precisa ter um computador muito top para conseguir clonar aí, não. 60 linhas de código. Agora que eu vou ter que fechar, porque eu não sei voltar. Vocês que jogam Minecraft deviam até me ajudar, porque eu realmente não sei. Eu aprendi a montar os bloquinhos, olha. Eu consigo. Isso aqui foi feito no código. Eu consegui criar dois tipos de material aqui pra gente. Eu tenho o tijolo também. Aí eu consigo ir criando os meus objetos, igual minha cara. Eu consigo ir criando, mas eu não vou sossegar, não. Eu vou criar aqui pra vocês verem. Vocês verem que eu sou guerreira. Vocês estão vendo? Eu sou uma máquina. Agora, vocês conseguem andar aqui por cima deles também. Queria que fosse bem mais interativo para vocês, esse joguinho, porque realmente dá para vocês
simularem exatamente o que vocês fazem lá no Minecraft. É porque a jogadora aqui não ajuda, né? Vocês podem ver ali no cantinho da tela, não sei se dá para vocês enxergarem daí, que ele vai até atualizando a quantidade de blocos que eu tenho também, a quantidade de construções que eu estou fazendo. Isso tudo está no código, eu vou mostrar para vocês. Vou dar uma pausa aqui só para gente dar uma destrinchada no código, bem rápido. Aqui a gente já começa com a mesma biblioteca que acabamos de usar, para vocês verem que serve para milhões de coisas. Se vocês tiverem interesse, pesquisem depois. Documentação das bibliotecas. Essa em específico, né, que utilizamos é o Random, mas tem várias. E na documentação das bibliotecas, vocês vão encontrar todas as funções que ela tem, o que cada uma delas faz, para que tipo de aplicação vocês vão utilizar. Tá aparecendo o código aí? Tá, beleza. Enfim. E aqui, vocês já iniciam com aquela nossa mesma biblioteca. Outra biblioteca que eu também estou utilizando, como eu falei para vocês, é a Ursina. Ela é muito boa para gerar esse tipo de jogo aqui em específico. Tem outras bibliotecas, tem inclusive uma biblioteca de jogos brasileira, do Python. Só que para vocês eu achei mais interessante, visando o nosso público, achei que seria mais interessante esse tipo de jogo aqui de Minecraft, porque é bem mais interativo, achei que estaria mais na faixa de idade também dos inscritos. E eu trouxe aqui para vocês. Aqui a gente tem uma lista, um conceito que também utilizamos bastante aí no nosso mini curso. Aqui dentro dessa lista, nós armazenamos os nossos materiais, né? Os nossos tipos de materiais. O grass, stone e o brick, que é o tijolo, a pedra e a grama. É o que eu falei para vocês de definir os materiais ali que a gente estava utilizando. Essas texturas, elas já estão inclusas na usina. O que eu falei para vocês, está lá no armário, eu só venho e pego, mas eu vou puxar elas por meio de uma lista. Aqui tem outro conceito de lógica de programação que se chama programação orientada a objetos. É bem rápido aqui para falar para vocês. Estou falando mesmo porque eu acho bem interessante para quem se interessar por programação, para vocês terem uma ideia do tipo de coisa que vocês conseguem criar e para vocês terem uma ideia de que tipo de coisa vocês vão encontrar aí quando forem estudar. Esse nome classe aqui vem de um conceito que a gente chama de herança. Herança, encapsulamento, que é basicamente objetos herdarem. Vou falar funções, mas não é funções, tá, gente? Estou falando de um modo bem geral aqui para vocês entenderem de outros objetos. É bem legal, quem se interessar por programação, o Lucas mesmo que quer fazer TI aí, quiser dar uma olhada depois, bem interessante o conceito de programação orientada a objetos. Aqui a gente tem outro conceito bem interessante, que é a questão das funções. Vocês viram que eu frisei bastante as funções, né? Aqui a gente tem uma função do Python, aqui a gente tem uma função da biblioteca. Todas as funções que utilizamos são as chamadas funções internas, são as funções gerais, no caso, vamos dizer assim. Que a função está ali pronta, você só vai e usa. Mas a gente também pode criar uma função. A gente pode criar uma função nossa com um tipo específico e fazer naquela função que a gente bem quiser. Esse é um tipo de função, olha. Tudo que tem aqui dentro faz parte dessa funçãozinha aqui que eu criei. Em Python, a gente chama de def e definimos um tipo para ela. E aqui dentro, lembrando sempre da indentação, a gente vai criar o que vai acontecer. Nesse caso aqui, essa função, ela está controlando
a jogabilidade do nosso Minecraft. Coloquei várias estruturas de decisão aqui. Outra coisa que também utilizamos, para vocês verem, coisas simples, extremamente simples que utilizamos, que são criadas, que são utilizadas para criar esse tipo de coisa, esse tipo de arte extremamente cara, que antigamente era muito difícil, de ter acesso e também de ter a criação, né, de fazer. Outro, outra coisa que utilizamos para gerar o nosso mundo, né, o visual ali. Vocês viram que é um mundo todo em 3D, bem pegável, né? Tem um nome para isso, mas você sente bastante ali o que está acontecendo no ambiente, você consegue interagir bastante. Não vou entrar muito aqui na questão da lógica, porque é uma lógica mais avançada mesmo. Mas só para passando por cima, vocês conseguem perceber que nós estamos utilizando um for aqui, que é também um conceito que trabalhamos de laços de repetição. Então, sempre que a gente precisa amarrar algo para acontecer repetidas vezes ali dentro de algo, dentro de um algoritmo, a gente vai utilizar esses chamados laços de repetição. E para vocês verem como é importante ter o domínio e, acima de tudo, saber quando a gente deve utilizar cada tipo de estrutura, cada tipo de definição. E vamos continuar aqui. Esse random range a gente até chegou a utilizar, né, no RPG. A biblioteca random, gente, eu acho bem legal. Eu vou até indicar aqui para vocês. Para criar esse tipo de jogo mais interativo. Por quê? Porque ela é aleatória, né? Ela tem vários tipos de funções de aleatoriedade. Então, você consegue ter uma versatilidade maior da máquina com o usuário muito grande. Diversos tipos de interação com o usuário que a própria biblioteca ali vai te oferecer. Aqui são conceitos que vocês não aprenderam ainda, mas, enfim, no geralzão, é isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Como que os nossos conceitos básicos ali que a gente foi aprendendo ao longo do mini curso foi se, foi se amarrando e o tipo de coisa que vocês conseguem criar a partir disso. Ficou alguma dúvida aí, gente, em relação à aula de hoje? Podem mandar aí, podem falar à vontade. Os certificados não é a gente que gera, tá? Não somos nós os alunos, é o próprio IFBA. Mas o sorteio a gente pode fazer até amanhã mesmo, ou hoje. Lembrando que o sorteio a gente vai fazer lá no Instagram, tá? Para vocês acompanharem. Vai ter ainda, Lucas. Ficaram com alguma dúvida, gente, em relação ao código, é, ao que a gente fez aqui? Gostaram da aplicação aí do Minecraft, do RPG também? Tentei trazer o
vários tipos de joguinhos diferentes para vocês conseguirem interagir. Nem todo mundo gosta de um tipo de jogo, né? Nem todo mundo gosta de outro tipo. Eu tentei abranger ao máximo aí. Ficou claro a didática? Vocês conseguiram realmente entender de fato o que que eu passei aqui? Beleza, vocês querem uma pausazinha? 10 minutinhos, que a gente tem o prazo, né? Ou vocês querem finalizar de uma vez? Vocês que sabem. Boa tarde, pessoal. Acho que dá para finalizar agora. É só uns minutinhos. Responder o formulário e vocês já estão liberados, ok? Vamos lá. Chegamos, né, ao final do mini curso de desenvolvimentos com Python. E antes de qualquer coisa, queremos parabenizar vocês por terem chegado até aqui. Ao longo desses encontros, trabalhamos conceitos fundamentais da programação de forma prática, acessível e interativa. E o mais importante, colocando a mão na massa. Passa, por favor. 2. Pro 3. Pode clicar no 3. Gente, alguém pode me confirmar aí o que é que vocês estão vendo na tela? Tá nessa parte aí o que vocês aprenderam? Isso, slide 3. Eu Tá. entrei aqui pelo celular para conseguir visualizar melhor. Agora tá no que vocês aprenderam. Deixa eu só responder, Cauã, Tá bom. algum curso específico. Cauã, eu tenho um curso técnico lá do Senai em desenvolvimento de sistemas. É um curso focado exatamente em programação. É bem legal, se você tiver interesse. Ele é ofertado no noturno, geralmente tem em todos os semestres. Técnico em desenvolvimento de sistemas. É como se fosse um ADS, direto. Tem no IFBA também, sempre ofertam cursos FIC. Eu também tenho um curso FIC de lá de desenvolvimento back-end em Python. E, em geral, eu indico esse tipo de curso aí, curso FIC, curso técnico, porque você pega bastante na prática. Graduação, geralmente, você demora bastante para chegar na parte do código mesmo. Pode seguir? Pode seguir. Tá. Durante o mini curso, vocês tiveram contato com vários conceitos importantes da programação. Aprendemos a entrada de dados com input, exibição de informação utilizando print, tomada de decisões através do if, else e elif, estruturas de repetição com while, for, além das variáveis e operações matemáticas. Tudo isso formou a base da lógica de programação de vocês. Pode passar. Quando passar, pode me dar um feedback por áudio? Tá, agora foi. Tá, além dos conceitos básicos, vocês também conheceram ferramentas e recursos muito utilizados na prática, como manipulação de textos com string, armazenamento de informações utilizando listas, operadores lógicos, escolhas aleatórias com as bibliotecas e até um primeiro contato com ambientes interativos em 3D.
Ou seja, vocês tiveram acesso a conteúdos que já aproximam bastante do desenvolvimento real de projetos em programação. Projetos desenvolvidos. Bom, durante esse processo, vocês conseguiram desenvolver diferentes projetos, jogo de adivinhação, da Forca, Jokenpô e também o Minecraft, que vocês puderam ver a demonstração. E mesmo sendo projetos introdutórios, todos eles trabalham lógica, organização e resolução de problemas. O que significa isso? Na prática, agora vocês já conseguem criar programas simples, já conseguem pensar em soluções utilizando lógica e já possuem uma base inicial para desenvolver pequenos projetos em Python. E isso é um passo muito importante para quem está começando. E existe algo muito importante na programação. Mais importante do que decorar comandos é entender a lógica, porque comandos podem ser pesquisados, mas o raciocínio lógico é o que realmente faz diferença no desenvolvimento. Então, não se preocupe em memorizar tudo. Com prática, os comandos vão ficando mais naturais. Bom, o aprendizado em programação é contínuo. Até os profissionais da área continuam aprendendo constantemente, então cada prática, cada erro e cada tentativa ajudam no desenvolvimento das habilidades de vocês. Por mais clichê que seja, o importante é continuar explorando e praticando. Próximos passos. E o que vocês podem fazer agora? Continuar praticando, modificar os códigos criados durante o minicurso, testar novas ideias, explorar desafios diferentes e buscar novos conteúdos, porque a programação evolui muito através da prática. Agora, antes de encerrarmos oficialmente, vamos disponibilizar um formulário. Ele vai funcionar como nossa atividade final e também como um feedback sobre o minicurso. É muito importante que todos respondam, porque ajuda a gente a melhorar futuras edições do projeto, além de que conta como lista de presença, ou seja, também ajuda, além do certificado que vocês vão ganhar, né, por ter assinado as listas e feito as atividades, vocês também concorrerão à caneca. Então, peço que escaneie o QR Code disponibilizado aí no slide. Já está para vocês? Pode me dar um feedback? Certo. Pode escanear o QR Code, mas eu também vou mandar o link aí no chat, tá bom? Vou dar uns 10 minutos para vocês responderem. Assim que responderem, estão liberados. Gente, só para falar aqui, eu preciso tirar um print para registrar a nossa última aula. Aí, quem puder ficar aí depois de assinar, só para a gente registrar aqui, tá? Rapidinho.
Já conseguiram acessar aí, gente, o formulário? Só para a gente registrar aqui a última aula. Posso tirar da apresentação aqui? Beleza. Só vou tirar um print aqui com vocês. Eu vou ligar a câmera. Se alguém quiser ligar a câmera, pode ligar. Só para registrar mesmo, para a gente ter nos registros. É isso, gente. Muito obrigada. Eu gostei bastante da participação de vocês. Vocês interagiram bastante aqui e foi a turma que mais interagiu, na verdade. Vocês realmente se interessaram pelo código. E é isso. Vocês ficaram com alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Tem alguém ligando a câmera aí? Pessoal, as aulas vão ser disponibilizadas no YouTube, acho que até amanhã de meio libera, ok? No caso, a aula de hoje. Kaique falou alguma coisa? Eu não consegui ouvir. Sim, todo o material está no GitHub. É, a aula 4, não, a aula 4 também tá. Tá tudo lá. Se vocês tiverem alguma dúvida a mais, gente, em relação ao código, qualquer coisa, você pode entrar em contato também. É isso, valeu. Todos assinaram a lista? Não, mas eu vou deixar, eu tô com a relação das pessoas que estão na chamada, eu vou mandar uma mensagem, mando pedindo para que vocês me chamem no privado, no WhatsApp, e eu mando o link por lá. Que bom, Lucas. Mas você conseguiu entender mesmo? Conseguiu acompanhar as aulas certinho? Que bom. Então é isso, gente. Valeu, tchau, tchau.